Bom, gente, vamos começar a aula aqui. Eu sou o Thales, sou professor titular também de. Eu vim dar aula de reforço de ótica hoje, mas eu sou professor titular da noite, então quem reconhece meu rosto, eu sou professor da noite. Vamos começar a nossa aula aqui. Eu vou passar o mesmo conteúdo que eu passei nas minhas primeiras aulas, eu vou seguir mais ou menos só para parear, a partir do reforço, parear as aulas que eu tô agora na matéria com a que eu já passei antes, para o pessoal novo que entrou aqui no Gera. Então, eu vou dar aulinha de reforço hoje. Vou começar então, eu vou escrever umas coisinhas na lousa só para a gente entender o que que é a física ótica no geral. Eu já começo nos slides aqui também. Essa aula daqui ela é muito mais slide do que lousa, mas eu fiquei com a lousa aqui. Eu vim aqui na Unesp para passar a aula para vocês. Eu acho melhor, tipo, física ótica com lousa fica mais tranquilo de entender, porque ela é muita coisa de geometria e tudo mais. Vamos lá. Bom, para começar, eu queria só escrever aqui uma divisãozinha para física, para vocês se situarem onde vocês estão na física, né? Porque é mais fácil quando você pega um exercício. Você já entendeu que você está na disciplina, então eu tenho que ficar de olho no tempo aqui que eu tenho que acabar a aula a tempo que vamos usar essa sala aqui ainda. Mas vamos lá. A primeira parte da física que a gente geralmente estuda é a mecânica. Então a gente vai começar. Eu só vou escrever aqui mecânica para você se situar. Porque a gente tem professor da matéria de mecânica também. Depois a gente tem também a elétrica. E por fim a gente tem alguns outros ramos da partida ali, né? Alguns outros ramos que a gente coloca tudo junto. Porque é mais fácil para não ficar cinco professores, porque a física a gente consegue dividir mais ou menos em cinco, ela tem muito mais ramos, mas a gente coloca esses cinco principais aqui, que é a física mecânica, que vai falar trabalhar cinética, dinâmica, dinâmica no geral, tem fluidos também, a gente trabalha dinâmica de fluidos aqui, estática de fluidos. Elétrica, que vai trabalhar toda a questão de eletrostática, eletrodinâmica. E aqui a ótica, que no caso, a disciplina de ótica que eu vou dar, ela vai ser composta pela ótica, pela termologia também, e pela ondulatória. Então, a gente vai tratar todos esses três ângulos aqui nessa matéria. A primeira parte da matéria a gente vai tratar só ótica, depois a gente vai tratar tipo, umas três aulas de termo e umas três aulas de ondulatória. Seis aulas de ótica, três de cada uma, se eu não me engano. Tem que conferir depois. Na matéria toda, eu já dei três aulas, então vai ter acho que uns três reforços, se eu certo. Mas vamos embora. Ótimo. Vou começar. Ai, compartilhar a tela. Aí, bom, vamos lá. Como eu disse, né? Eu sou o Thales, professor de física ótica da noite, titular, e eu tô puxando um reforço aqui para vocês também. Então, vamos começar discutindo um pouco mais sobre o que é física ótica, já que a gente entendeu onde que a ótica está na física. Aqui alguns índices dessa aula que eu pretendo falar um basicão de luz, os princípios dela, de sombra também, falar de eclipse, que é esse comecinho é como uma coisa que é comum das pessoas entenderem, tipo, uma coisa mais fácil das pessoas entenderem, já fica na primeira aulinha. E depois tentar fazer uns exercícios, não sei se vai dar para fazer aqui, porque a gente tem pouco tempo, mas vamos embora. Definição de física ótica. O que que vai ser a física ótica para a gente? É o ramo da física que vai estudar as leis relativas à radiação luminosa, ou seja, todos os raios de luz, todas essas coisas que a gente vai ver agora, tudo que tem a ver com a luz, a gente vai estudar aqui por meio da física ótica. Aí ela vai ter seus ramos aqui que a gente vai ver. Também o meio de propagação, que é onde a luz está se propagando. Aí aqui eu coloquei ali embaixo uma diferençazinha entre óptica, que é com o P mudo ali, e ótica, que é o quê? A ótica é onde a gente vai comprar óculos. Então esse meu óculos aqui eu fui na ótica comprar. Então óptica é outra coisa. Então quando você fala física ótica, você está falando física óptica, com P. E esse é o estudo dos raios luminosos. Ótica é onde você compra óculos, então não tem nada a ver. Então falem certo com P, escrevam certo também. Por causa que quando a gente fala o P, a gente acaba pulando um pouco, ele fala física ótica direto, mas tem um Pzinho ali na palavra. Óptica geométrica. O que que eu quero dizer quando eu falo disso daqui? É,
a ótica geométrica é meio que uma mistura muito dos conceitos de física com a geometria. Então, a gente vai tratar muito a geometria aqui. Então, a gente tem ali, ó, um dos ramos da física, a ótica, né? Ou a geometria ótica, que pretende entender a propagação da luz, o comportamento da luz, só que não vai levar em conta nenhuma propriedade física dela. Ou seja, não interessa do que a luz é feita. Até coloquei ali aquela figurinha no cantinho, que é o Einstein falando que a luz é tanto onda como partícula, que é o que acontece. Vocês provavelmente já estudaram fóton, assim como já estudaram onda eletromagnética. A luz, ela é tanto onda como partícula. Só que aqui na física ótica, tanto faz isso daí. Pra gente, luz é luz e acabou. Então, pra gente vai ser só isso mesmo. E a gente vai estudar só os fenômenos dela e não vai ficar focando muito nisso de onda e tudo mais. A gente só pega e vai compreender as coisas. Aqui eu vou falar um pouquinho das principais coisas que a gente vai tratar, os elementos que a gente vai tratar. Então, quando eu for desenhar na lousa ali, vou desenhar uma retinha com uma setinha indicando, eu estou indicando o sentido da luz. Então, aquilo ali é meu raio de luz, eu estou pegando um único filete. É quase como se fosse um laser, é que o laser ele ainda é um feixe de luz, que é o que a gente vai ver aqui na frente, que é vários raios de luz paralelo, mas o raio de luz é só uma única luz, como se fosse, se a gente não tivesse na física, na ótica geométrica, ia ser como se fosse um único fóton ou uma única onda se propagando no espaço. Isso para mim seria o raio de luz. Só que para a gente aqui, o que a gente vai estudar na física ótica é só onde a luz passa, o caminho, a trajetória. Então esse daí vai ser meu raio de luz. O feixe de luz é o comportamento de vários raios juntos. Então, a gente pode ter o comportamento, como eu desenhei ali, comportamento convergente, o divergente, e ele sendo cilíndrico, né, que ele é paralelo, que é o cilíndrico é por conta de lanterna. Geralmente a lanterna ela vai formar um raio cilíndrico, né, vai ter um raio, né, no caso do cilindro. Então, eu tenho um exemplo aqui de uma lanterninha. Essa lanterninha, se eu jogar ali na lousa, ó, tá vendo que ela forma, opa, uma coisinha redonda? Porque ele vai aumentando como, como se eu tenho uma fonte pequenininha, ele fica num raio grande. Só que quando eu fecho aqui, ó, tá vendo que ele forma até um quadradinho, que na verdade o LED daqui da lanterna ele é quadradinho, ele tem esse formatinho que tem ali na lousa aparecendo agora. Aqui os raios de luz estão paralelos, então eles estão saindo paralelos aqui e chegando lá na lousa. Quando eu abro aqui, ó, ele vira um cone. Esse cone aqui, no caso, ele está sendo divergente. A luz está divergindo da lanterna e aumentando lá na lousa. O contrário também pode acontecer, que é convergir da lousa no ponto. Isso é quando forma imagens, esse tipo de coisa, quando a gente focaliza quando a gente usa uma lente, por exemplo, é que eu não tenho aqui nenhuma lupa, mas com a lupa que o pessoal usava para queimar madeira até, tipo, queimar, eu já vi gente queimando formiga, não faço isso com as formigas, pelo amor de Deus. Mas vocês pegam o raio de sol, né, o raio do sol, né, a luz que vem do sol, e focaliza ele num ponto. Isso é fazer um cone, um feixe de luz que é convergente, vai convergir num único ponto. Aquele ponto vai receber mais calor, né, por conta do sol e tudo mais. Então, o feixe de luz vai ser esse conjunto dos raios, e a fonte de luz vai ser quem emite a luz. No caso do exemplo que eu dei do Sol com a relação do cone na minha lupa, eu vou ter o meu Sol produzindo o meu raio de luz, a luz, né, no caso. Esses raios vão se propagar, eles vão chegar aqui em formato de feixe, né, vão chegar em feixes de luz pra gente, e a gente vai focalizar eles daí com o que a gente for usar, que é os equipamentos óticos, que é lente, espelho, tudo mais que a gente for usar. Então a fonte é aquilo que produz a luz. Só que não necessariamente produzir a luz, é de onde vem a luz, né? Porque a gente pode ter os corpos que são fontes de luz, que eles são fontes primárias ou secundárias. As primárias é quando ele gera a luz, como o sol ou essa lanterna aqui, a gente está gerando a luz, e também ele pode ser secundária, que é quando ele reflete a luz. Então, quando eu estou jogando a luz ali na lousa, a luz está saindo, essa luz branca está saindo daqui, está batendo na lousa e está refletindo. Essa reflexão aqui, ó, a lousa está emitindo luz também. Vocês estão conseguindo enxergar a lousa porque ela está emitindo a luz das lâmpadas que eu tenho aqui na sala. Então a gente consegue ver por conta disso. Então a gente tem as fontes primárias, que é no caso a lanterna, e a lousa, por exemplo, é a minha fonte secundária. Ou, se a gente for dar um exemplo astronômico também, o Sol é a minha fonte de luz e a Terra é a nossa fonte secundária, ou a Lua é a nossa fonte secundária. A gente consegue ver a Lua porque a luz do Sol bate na Lua e volta na gente. Então a Lua ilumina a gente, então ela é uma fonte também, só que é secundária e o Sol é primária. Faz slide? Meios óticos também é uma parte bem importante. É como a gente usa para classificar os meios materiais quando a gente fala de ótica. Por quê? Um meio ele pode ser classificado de três formas, que é os três desenhos que tem ali embaixo dos lápis, que é um meio transparente, um meio translúcido e um meio opaco. É que eu não tenho nenhum exemplo aqui também, mas o meio transparente é como se fosse um vidro, você consegue enxergar completamente o que tem lá atrás. O meio translúcido, a gente não acaba não tendo uma visão 100% nítida das coisas. É meio intuitivo tudo aqui, porque o opaco você não consegue ver nada, o translúcido você consegue ver um pouco, e o transparente a gente consegue ver tudo, a gente está acostumado com coisas transparentes. E opacas também. O translúcido é um pouco mais difícil de raciocinar, assim, mas pode ser tipo um vidro embaçado, ele pode ser chamado de um meio translúcido. Aqueles boxes de banheiro que eles são bem opacos, bem
quase opacos, né? Que eles conseguem ver mais ou menos o que tem lá atrás, você consegue ver, tipo, o shampoo que tá em cima da pia, você consegue ver lá de dentro do box, só que você não consegue ter clareza do que você tá vendo. Então, se a gente conseguisse ver perfeitamente o que tá lá fora, seria um meio transparente, mas como ele é translúcido, ele borra um pouquinho a imagem, a gente não consegue ver direito, a gente perde um pouquinho da nitidez do que a gente tá tentando enxergar. E o meio opaco, a gente não consegue ver nada. Se eu pegar meu apagador aqui e esconder um giz atrás dele, vocês não conseguem ver ele, que é um meio totalmente opaco, a gente não consegue ver nada do meu giz verde aqui que eu usei de exemplo. Meios óticos é bem tranquilinho, é só como a gente classifica os meus materiais, quanto à passagem de luz. Fenômenos da reflexão. Aqui já começa a entrar umas coisinhas que é um pouquinho mais chata, mas aqui a gente não vai detalhar muito, é só nas próximas aulas. Então, reflexão é um fenômeno óptico que acontece com a luz quando ela desvia a trajetória dela. Só que ela desvia por conta de interceptar uma superfície e ela não vai sofrer, ela não está mudando de meio, ela está no mesmo meio. Ou seja, quando tem um espelho, a gente está no meio do ar. O ar é um meio transparente. Então, quando a gente joga uma luz no espelho, no caso, se eu tô olhando na frente do espelho, eu vou ver o meu reflexo. Por quê? A luz está passando e batendo no espelho e voltando. Ela está refletindo diretamente. Ela não está mudando de algum meio para outro. Que é o contrário do que acontece na refração. A refração é o desvio da luz por conta da troca de meio. Então, quando a gente está mudando de meio óptico, quando a gente vai de um meio, os dois sendo transparentes ou até translúcidos, ocorre a refração também, mas opaco não tem como acontecer. Tipo, essa mesa que eu tô com o notebook aqui, se a luz bater na mesa, ela não vai refletir, ela não vai refratar, quer dizer, porque ela não troca o meio, eu não consigo penetrar a luz na minha mesa. Mas o ar, ele é um meio transparente. Então, quando a luz bate na mesa, ele vai refletir a luz. Então, a reflexão acontece. Assim como eu falei da Lua. Lembra que eu falei que ela é um corpo secundário de emissão de luz? Uma fonte secundária? Então, a Lua, ela acontece a reflexão nela também. A luz do Sol bate nela, ela volta. Eu tô gravando a aula aqui, então vai ter disponível depois dessa aula aqui, se você quiser pegar o comecinho. Você tá falando? Alô? Quiser mandar no chat aí, tiver alguma dúvida. Bom, vou continuar aqui. Eu tava falando de fenômenos ópticos, eu já passei um pouquinho da física aqui atrás, eu falei do que a gente divide a física, então tem mecânica, elétrica, ótica, térmica e ondulatória. Então na disciplina. Ah, tá, tranquilo. A disciplina que eu vou tratar vai ser toda essa parte aqui, a ótica, a termo e a ondulatória, só que eu vou começar com ótica, que é esse comecinho aqui. Então, vamos voltar aqui para fenômenos. A gente tem a reflexão e a refração. Como eu já expliquei, a reflexão é quando a luz vai bater e vai refletir. É bem tranquilo, ela vai bater no meio, no corpo, como se fosse a lua, por exemplo. A luz sai do sol, bate na lua, reflete em nós e a gente consegue ver a lua. E a refração é quando tem mudança de meio. Então a luz que entra na água, por exemplo, que a gente consegue enxergar um pouquinho do fundo da água, ela está sofrendo refração. Tem aquela questão do peixe, que quando alguém, um caçador, um índio, vai pegar um peixe, ele tem que mirar em um lugar diferente da posição do peixe. Ele realmente não está naquela posição, ele está em outra posição. Isso acontece por conta da refração, certo? Outro fenômeno que pode acontecer também é a absorção da luz, que é o que faz a gente enxergar as cores. Deixa eu pegar meu exemplo coloridinho que eu tenho aqui. Opa! Eu tenho meus giz coloridos aqui. Eu tenho meu giz verde, meu giz azul, vermelhinho e amarelo aqui também. Cada um deles está absorvendo uma certa quantidade da luz, porque a luz da sala aqui é a luz branca, e a luz branca ela é formada por todas as cores de luz. É como a foto que está aí também. Ela tem o disco é a capa do disco do Pink Floyd. Eles colocaram um prisma dividindo a luz. Então a luz branca se divide nas outras cores. Eu tenho aqui três cores, três exemplos de cores em quatro exemplos de cores, foi mal. Então eu tenho a luz verde, eu consigo enxergar isso daqui sendo verde porque a luz branca está batendo, então a luz branca tem todas as cores, ela está batendo no meu giz verde e eu estou conseguindo enxergar o verde, porque ela absorve todas as outras cores e reflete somente o verde. Se eu tivesse nessa sala aqui com uma luz amarela, por exemplo, a luz amarela ia bater aqui e ia ser absorvida. Então eu não ia enxergar verde, eu ia enxergar isso daqui preto. Então o meu verde ia estar preto, o meu azul ia estar preto, o vermelho ia estar preto, só o meu amarelo que ia estar amarelo. Por quê? Ele não absorve o amarelo. Então a luz amarela ia bater aqui, ia refletir no meu olho e eu ia conseguir enxergar o amarelo, assim como está indo na câmera também, vocês estão conseguindo enxergar. O branco também segue a mesma ideia. Como o branco tem todas as cores, quando a luz branca bate nele, vai refletir todas essas cores. Já o preto, por causa da minha lanterninha aqui,
toda a luz branca que tá batendo nele tá sendo absorvida. Então, em vez de eu enxergar isso daqui branco ou azul ou qualquer outra coisa, eu vou enxergar ele preto, que é nenhuma cor. Eu não tenho nenhuma cor aqui, então a minha imagem vai ficar preta, a minha cor vai ficar preta, certo? Então, isso aí acontece em materiais opacos, né? Como a mesa, como tudo que eu falei antes. E uma coisa que acontece é uma troca de energia, porque a luz, depois em ondulatório a gente vai falar um pouco mais disso. A onda, ela não carrega matéria, ela carrega energia só. Então, ela é a propagação da energia no espaço. Então, quando a gente trata de energia, a energia ela nunca vai ser destruída, é aquele princípio de Lavoisier. Nada se cria, tudo se transforma, certo? Então, a energia do Sol, por exemplo, ela bate na Terra, ela vai se transformar em alguma coisa. O que que ela se transforma? Calor. Então, eu usei o exemplo ali de sair com roupa clara ou escura na rua. Se eu saísse com essa roupa, com essa camiseta branca na rua, o que que ia acontecer? A luz do sol ia bater na minha camiseta e ia ser refletida, então não ia absorver luz. Só que o que que acontece? Quando eu saio do sol com uma camiseta preta, a minha camiseta preta vai absorver a luz. Então, absorvendo a luz tem que se transformar em alguma coisa. O que ela se transforma? Calor. Então, esse giz aqui, para estar com essa cor, ele está absorvendo a energia da luz que está aqui, que é uma energia bem baixa, porque a gente está no sol, a gente está numa sala com uma luz de uma lâmpada, né, com várias lâmpadas aqui acesas. Então, ele está absorvendo essa luz, está transformando ela em calor, ou em qualquer outra coisa. Quando, no caso aqui, vai ser calor. Falei tudo isso daqui e falei. Então, é a questão da energia térmica, né? Depois a gente vai fazer alguns exercícios que provavelmente vai tratar dessa parte de absorção também, vai ficar mais claro o que que acontece. Princípios da ótica. Essa é a parte, acho que, principal dessa aula, que é o que a gente mais precisa falar aqui, que é os três princípios da ótica que a gente tem, que vale para tudo que a gente vai ver daqui para frente para a ótica. Então, o princípio da propagação retilínea é o primeiro princípio que a gente vê, que é que a luz sempre vai se propagar numa linha reta. Ou seja, nesse caso ali eu tenho aquele desenho que eu tenho três folhas de papéis e elas têm um furinho no meio. Se esses furinhos não estão alinhados exatamente na mesma reta, eu não vou conseguir ver a luz da vela, porque a luz só vai se propagar numa linha reta. Então, teve um pessoal que tentava provar que a Terra é plana, colocando um raio de luz, e se você conseguir ver em outro lugar do planeta, quer dizer que a Terra é plana, porque a luz se propaga numa linha retilínea, só que a Terra não é plana, então a luz ela ia para cima. Se você subisse daí o anteparo, você conseguia ver que a luz estava batendo mais para cima do que o esperado. Então ela não estava numa linha reta exatamente. É o que a gente vai estudar aqui. Então, em todo o meio. Isso daqui é bem importante. Meios transparentes eles têm que ser homogêneos. Por quê? Se eu pegar uma um aquário com água e tem sal, só que ele não está muito bem dissolvido, como eu tenho algumas propriedades diferentes desse sal, é como se eu estivesse sofrendo várias refrações. Então, como eu estou sofrendo várias refrações, eu vou sofrer várias mudanças da direção da luz. Então, se eu jogar um raio de luz nesse lugar, a minha luz vai começar a desviar porque o meio não é homogêneo. Então, a luz ela vai fazer um caminho curvo, só que ela está, na verdade, fazendo um caminho reto porque ela está refratando, ela está sofrendo do princípio da refração. O fenômeno da refração, perdão. Então a luz ela sempre vai se propagar numa linha reta, ele é bem direto esse princípio, tipo, propagação retilínea vai se propagar numa linha reta, certo? O próximo princípio, o segundo princípio, é da independência do raio de luz. Então, quando raios de luz se cruzam, eles não vão interferir um no outro, ele nunca vai mudar um outro. Se a gente falasse que, tipo, um raio de luz que é branco tem preferência quanto ao verde, por exemplo. Então, se eu tivesse o meu raio de luz branco passando por aqui e meu verde fosse bater nele, eles iam bater um no outro, ele ia absorver, ia parar a luz e não ia conseguir propagar. Só que o que acontece? Eles se cruzam no mesmo lugar. É como se dois corpos ocupassem o mesmo lugar, só que a luz não é um corpo, então para a ótica tanto faz isso daí. A luz ela não vai, se você colocar uma luz na outra, não vai interferir em nada. Eu coloquei o exemplo aqui dessas luzes nesse show, tá vendo que as luzes se cruzam, mas elas não se interrompem? Porque elas conseguem se propagar independentemente do que tem na frente. Então, os raios de luz são independentes, cada um faz o caminho que ele já está predeterminado a fazer. Os lasers ali também, o laser vermelho, rosa, sei lá que cor é essa, está cruzando com o laser verde e nenhum está interrompendo o outro, ou seja, está se mantendo a propagação. Outro princípio que a gente tem, o último, é o da reversibilidade dos raios de luz, ou seja, é basicamente um tudo que vai e volta. Se a gente tacar um raio de luz, se eu fizer a minha lanterna aqui, ó, jogar um raio de luz lá na lousa, a luz que bate na lousa ali também, que tá batendo aqui na lousa, vai voltar na minha lanterna. Deixa eu levantar a lanterna aqui só. Aí, ó. A luz sai da lanterna, bate na lousa, da lousa volta e bate na lanterna, certo? É o que acontece, por exemplo, naquele primeiro desenho ali, que eu coloquei um espelhinho. Naquele espelhinho tem dois lasers, um apontando pro outro. Se eu colocar um laser exatamente em cima do outro, o meu laser vai ir e bater em um, enquanto o outro vai ir e bater no outro. Então, do meu ponto A, ele vai pro ponto B, e do ponto B ele vai pro ponto A. Ele faz o mesmo caminho. Para que serve esse princípio daqui? O principal exemplo que eu gosto de dar é a questão do retrovisor do carro.
Se você tá num carro dirigindo e olha no retrovisor e tem um motorista lá atrás, você tá enxergando o motorista, então o motorista também consegue te enxergar. Então, se você tá xingando o cara aqui, ele consegue ver que você tá xingando a pessoa, entendeu? Então, é isso que é a ideia do princípio da reversibilidade. Se você vê alguém no espelho, essa pessoa tá te vendo também. Ou seja, se a luz vai do ponto A pro B, a luz também vai do ponto B pro A. A recíproca também é verdadeira, certo? Parte de princípios foi isso. Vamos falar um pouquinho de sombra também, que é bem importante, que daqui a pouco a gente vai falar de eclipse, a gente precisa saber o que é sombra e tudo mais. Então, sombra vai ser a região. Opa, fechei na tela. Opa. Sombra vai ser a região que não é alcançada pela luz. Ou seja, se eu tenho uma fonte de luz, essa lanterna aqui, se eu considerar só essa lanterna, se eu considerar que tem todas as outras fontes de luz aqui da minha salinha, e eu colocar um anteparo na frente, alguma coisinha, um obstáculo na frente para atrapalhar, então tá vendo que ele tá formando ali aquele desenho? Aquele desenho ali atrás é o que a gente chama de sombra. Então vai ser a região que não é alcançada pela sombra. Só que qual que é a ideia aqui? Sombra é o que a gente fala, como a gente classifica, a região que ela que não tem alcance da luz, quando a gente tem uma fonte de luz que é pontual. Ou seja, minha lanterna, ela é uma única fontezinha de luz, que ela vai e joga a luz lá atrás, ó, tá vendo? Ou seja, quando eu coloco na sombra, eu vou ter uma única fase de sombra. Tá vendo? É só um único desenho de sombra. Eu não tenho uma graduação da minha sombra. No caso da Umbra, por exemplo, ela não acontece com fontes de luz pontuais. Porque quando a gente tem uma fonte de luz pontuais, ela forma ali diretamente a minha sombra. Quando eu tenho uma fonte de luz que é um corpo extenso, como se eu pegasse como se fosse essa lanterna aqui, ó. Tá vendo que ele não é pontual, ela é um pouquinho mais compridinha? Se eu colocar aqui algum anteparo na frente, é que eu não vou conseguir fazer na lousa, porque vocês não vão ter muito detalhe para conseguir enxergar. Mas a gente vai ter umbra e penumbra. A umbra vai ser aquela região que é mais escura, que é a sombra também. Umbra e sombra, ela é bem parecida. Até eu coloquei o exemplo aqui do Umbreon, que é um Pokémon, que ele é sombrio, ele é da sombra. Então, dá para relacionar bem facilmente essa questão de umbra e sombra. Então, a umbra vai ser essa região que não recebe nem um pouco de luz. Só que tá vendo aqui o meu corpo extenso? Deixa eu ir para a lousa, que daí vocês vão entender mais fácil. Vou parar de compartilhar só pra ficar meu rostinho gigantesco aqui pra vocês. Aí. Então eu vou pegar aqui minha fonte de luz. Eu vou colocar um corpinho extenso também, como se fossem essas lâmpadas aqui. É que vocês não conseguem ver as lâmpadas, mas elas são aquelas lâmpadas compridas. Geralmente tem um retorzinho e tal. Eu vou colocar um anteparo aqui, que vai ser meu obstáculo. O meu raio de luz, que parte daqui da pontinha, eu sempre vou considerar mais extremos. O raio de luz que parte aqui da pontinha, ele vai vir, passar pelo cantinho do meu obstáculo e vai formar uma sombrinha ali. Que tá aqui também. Ele vai vir, bater aqui, e vai formar minha sombrinha aqui. Eu vou considerar daqui para cima. Então, essa região daqui, ó, se eu colocar uma folha que vai chegar acontecendo, eu vou ver que essa região vai ficar totalmente escura. Por quê? Não estou recebendo nenhum raio de luz. Que eu vou pintar de vermelhinho. Essa região aqui vai ficar totalmente escura. Mas, se eu pegar o raio de luz que sai daqui dessa ponta, passar por aqui, ó, e para lá vai ser o mesmo. Essa região aqui, ela recebe luz dessa pontinha daqui, por exemplo. Ó. Se eu traçar um raio de luz que sai daqui, ó, ela ilumina essa região. Mas o raio de luz que sai da pontinha não ilumina, ela não chega nessa região, então aqui fica escuro. Então essa região aqui, ela recebe um pouco de luz, mas não recebe totalmente. Ela é parcial. Então essa ideia de parcial é o que a gente chama de penumbra. Então aqui vai ser a minha penumbra. Deixa eu pintar com outra cor. Azulzinho. Essa região daqui vai ser a minha penumbra. Certo? Não dá pra ver que tá muito azul, não. Passar pra cá também. O mesmo desenho que tava lá no slide, mas eu vou fazer desenhando ele, fica mais fácil de entender o que está acontecendo. E aqui vai ser minha penumbra. Então aqui vai ser minha umbra, aqui vai ser minha penumbra, e aqui vai ser minha região iluminada. Daqui para cá, tá recebendo luz totalmente do meu corpo de luz, do meu fonte de luz. Então aqui minha área iluminadinha. Certo? Voltar pro slide. Voltar pro Pokémon, no caso. Vambora. Deu pra entender isso daqui certinho? Antumbra. Vou tentar aproveitar esse desenho que eu tenho aqui para explicar o que é a Antumbra. É... Bom, vou falando aqui, eu já começo a desenhar ali. Vai ser uma região que é parcialmente iluminada, só que ela é iluminada somente pelas extremidades, ela não é iluminada pelo meio da minha fonte de luz. Vou desenhar aqui mais fácil para ver se vocês conseguem entender. Deixa eu falar e apresentar de novo. Se eu desconsiderar aqui esse meu preparo aqui, baixo,
e propagar mais ainda a mensagem de luz dos extremos, vocês vão ver que eles vão se cruzar aqui, certo? E aqui vão embora também. Essa região daqui de cima vai continuar sendo a minha umbra, certo? Enquanto a de fora aqui vai ser toda a minha penumbra de novo. Só que, se vocês forem olhar aqui, essa região daqui, ela recebe luz dessa partezinha aqui da minha luz, da minha fonte de luz. Só que ela não recebe, por exemplo, desse meio aqui, ela recebe também daqui. Essa pontinha daqui também ilumina. Mas esse meio aqui não ilumina ela, não tem como chegar a luz aqui. Ela não consegue, só se ela fizesse curva, mas a luz só percorre caminhos retilíneos. Então, aqui é o que a gente chama de altura. Vou pegar. Ui, tá acabando minha tela aqui. O verde aqui vai ser a minha antumbra. Então, essa região aqui é o que a gente chama de antumbra. Que é quando a gente recebe luz das extremidades, e tá tudo bom. Quando a gente recebe luz das extremidades, também é fonte de luz, mas não recebe do meio. E é bem parecido com a penumbra. Isso daqui não cai muito no vestibular, mas se eles cobrarem, você já sabe o que é. Ele serve mais para eclipse. Em eclipse eu vou falar mais de antumbra. Então aqui vai ser a minha penumbra, umbra e, por fim, minhas áreas iluminadas ficam de fora. Certinho? Opa, compartilhar. Voltando para cá, então. A gente tem umbra e penumbra. O meu desenho que eu fiz aqui é que aqui eu fiz de pé, né? Aqui tá deitadinho para vocês verem. E tem o umbra de novo, porque umbra também, penumbra, umbra, tudo tem umbrium e umbra, né, no caso. E o umbrium é sombra, tudo gira em torno do umbrium aqui. Bom, aqui já a gente já vai para mais pro finalzinho da aula, que é a questão dos eclipses. Aqui eu coloquei uma fotinha do Sol e da Lua, mas o que eu quero explicar é saber diferenciar qual que é o eclipse solar e o eclipse lunar. Vamos começar pelo lunar, que ele é mais fácil de entender. Então, não vou desenhar na lousa, não. Dá para entender pelo desenho aqui. A mesma coisa acontece de novo, a gente vai ter a umbra e a penumbra, e a gente vai ter o Sol, que vai ser a nossa fonte de luz, a Terra, que vai ser o nosso anteparo, e a Lua, que vai estar lá atrás, que vai estar só sofrendo, que vai ser meu obstáculo, perdão, e a Lua, que vai ser meu obstáculo, meu anteparo, perdão. O obstáculo é o que vai interromper o caminho, o anteparo é onde a luz vai bater e a gente vai observar. Então a Lua vai ser o nosso anteparo, e o que que acontece? Acontece a famosa lua de sangue, ou às vezes só eclipses parciais e penumbrais também. O que que acontece? O eclipse que é total, que é o que a gente vê a lua de sangue, é quando a lua ela entra na região que é a minha umbra da Terra aqui. Então eu tenho aqui como se fosse ali em cima o Sol, aqui embaixo eu vou ter a Terra e a Lua vai estar nesse vermelhinho aqui, que é a minha umbra. Então aqui vai acontecer o meu eclipse total, que eu não vou enxergar, a luz do Sol não vai chegar diretamente na Lua. Mas o que que acontece? Por que que a Lua fica vermelha? Isso daqui entra mais na parte de refração da luz, porque a luz que vem do Sol, ela vai passar pela atmosfera da Terra. E a atmosfera da Terra é um meio transparente a minha luz está mudando de meio, ou seja, ela está passando de um meio que é o espaço, o vácuo, e está entrando no ar. Então, quando ela entra no ar, ela vai desviar. E que quando ela desvia, qual que é a luz que vai chegar na Lua? Só a luz vermelha. Então, a gente só vai enxergar a Lua vermelhona, que é aquela Lua bonitona que a gente vê. Aí o eclipse parcial é quando a Lua está um pedacinho só na umbra da Terra e o resto na penumbra. E o penumbral é quando está totalmente na penumbra. Ou seja, ela só escurece um pouquinho, mas ela não fica totalmente escura. Porque ela está só um pouquinho tampada pela Terra. Tipo, a Terra está tampando um pouquinho só do Sol que ilumina ela. Aqui, ó, um exemplinho para vocês. Tem a lua cheia normal, aquela não está em umbra nem penumbra. Tem o eclipse penumbral, que ela escurece um pouquinho. O parcial, ele tem aquela faixa preta ali. E o total fica vermelha a lua. Dá para ver aquele de baixo ali, ó, que é uma composição de várias fotos da lua. Dá para ver exatamente o formatinho da Terra, que a Terra é redonda, ela não é plana. Então, ela é uma esfera. Então dá para ver a sombra dela ali. E na parte que é mais intensa, ela fica vermelha, o desenho dela, certo? O eclipse solar entra a mesma coisa, só que daí a gente precisa falar um pouquinho mais de antumbra e penumbra e tudo mais. Qual que é a ideia? Que a gente troca a situação. Em vez de a gente ter a Terra tampando o Sol, vai ser a Lua que vai tampar o Sol. Então a Lua vai entrar na frente do Sol em relação a gente. Então a gente vai estar olhando para o Sol, não olhem para o Sol, por favor, mas a Lua vai estar no meio do caminho. Então o que que acontece? Quando a Lua está passando, vai ter também aquela mesma classificação. O eclipse total vai ocorrer quando está na umbra. Aí tem parcial também, o penumbral também não faz muito sentido, porque não vai escurecer quase nada. Mas o que interessa pra gente também é saber diferenciar quando acontece em umbra e em antumbra, que é o que eu falei que a gente ia falar mais de antumbra agora. Ou seja, quando a Terra ela está na antumbra, porque a distância entre o Sol e a Terra varia bastante, entre a Lua também a Terra varia,
Às vezes pode acontecer da Terra estar na antumbra da Lua. Ou seja, ou a gente vai conseguir ver só a portinha em volta do Sol, só a extremidade do Sol. A gente não vai conseguir ver o Sol inteiro. Então, não vai tampar o Sol inteiro e a gente não vai conseguir ver o meio do Sol. Então, a Terra vai estar na antumbra. Quando a Terra está na umbra, vai acontecer o eclipse total, que é o que a gente pode ver aqui, ó. Tem o eclipse parcial, que é quando tampa só um pedacinho do Sol, quando a Lua tampa um pedacinho do Sol. O eclipse anular, que é o eclipse que eu falei que está na antumbra, ou seja, a gente só consegue ver o anel em volta do Sol. E o eclipse total, que ele tampa totalmente o Sol e a gente só vê um rastro em volta dele, assim, que é a luz sendo desviada pela Lua, certo? A parte é bem fácil de entender. Os exercícios aqui eu vou passar bem rapidinho, porque eles são bem suaves também. Aqui começando, são formas de propagação da luz. Feixes paralelos, eu falei de feixes paralelos. Feixes divergentes, também falei. Tangentes nem faz sentido. E convergentes, bem facinho. Só a 1, a 2 e a 4. Então, a alternativa D ali. D de jeans, dado, sei lá. Jeans é com. Brincadeira. Eu sei que é com J. Vambora. Considerando as seguintes afirmações, vamos lá. Os meios transparentes são meio em que a luz. Opa! Aí. Os meios transparentes são meios em que a luz percorre em trajetórias bem definidas, ou seja, a luz passa por esse meio regularmente, tá certo? São meios transparentes. Vamos embora. Nos meios translúcidos, a luz não se propaga, aqui já tá falso, porque ela se propaga sim, só que ela não tem muita definição. Esses meios absorvem, refletem essa luz, não, nada a ver. Nos meios opacos, a luz não se propaga com tanta facilidade, é, como nos meios transparentes. Sua trajetória não é regular. Não, ela acaba sendo regular também, então não faz muito sentido. Então aqui é a alternativa A, que é só a 1 tá certo. Exercício 3 da PUC, os faróis de um carro se movimentam em uma estrada e emite feixe de luz. Em certos instantes, os faróis se interceptam, a sinaleira aqui descreve corretamente. Ou seja, está se interceptando, não ocorre nada, porque os caminhos são independentes. Então vamos lá. Os feixes diminuem a intensidade? Não, não acontece nada. Um feixe se reflete no outro? Não. Os dois feixes se juntam e somam em um único feixe? Também não. Os feixes continuam a propagação como se não tivesse acontecido nada? Perfeito. Letra D. O 4. Uma sala está iluminada por uma luz amarela monocromática, ou seja, a gente só tem luz amarela chegando na gente, como se fosse aqui meu gizinho amarelo também chegando na gente. E tem uma pessoa que está vestindo uma camiseta branca e uma calça azul. Ou seja, eu tô chegando luz amarela e tá batendo nesses meus dois corpos. Ou seja, a luz amarela vai bater no meu corpo branco, ele vai refletir todas as cores. Ou seja, qualquer cor que a gente vai enxergar, a minha roupa branca, ela vai refletir o amarelo, então a gente vai enxergar amarelo. Então a cor da minha camiseta vai ser amarela. A minha calça, que é azul, vai receber luz amarela e vai absorver. Qualquer cor que a gente vai enxergar, nenhuma, ou seja, vai enxergar preto. Então, é a alternativa A. Camisa amarela e a calça vai ficar preta. Que a camiseta era branca, a calça era azul. Como só tem luz amarela, acontece isso com as cores por cada absorção. No exercício 5, a figura representa raios paralelos, daqui é bem facinho na real, incidentes em uma superfície S, e correspondem raios emergentes, picos correspondentes a raios emergentes, perdão. Essa figura ilustra o fenômeno óptico da dispersão. Eu acho que eu pulei isso aqui na hora de falar de reflexão, né? Mas a gente já estava no texto até. Mas a reflexão difusa e irregular, né? O que está acontecendo aqui, obviamente, é reflexão, não é refração, nem difração, nem dispersão, nem falando nada disso. Mas o que está acontecendo? Eu tenho a reflexão, porque está batendo ali num espelho, numa superfície, e está refletindo a luz. Mas ela não está refletindo perfeitamente. Você está vendo que os raios estão batendo paralelinhos? Eles eram para sair paralelos também. Isso daí seria uma reflexão regular, ou seja, está transmitindo bonitinho. Como a gente olhar no espelho, a gente vai ver o nosso rosto perfeitinho. Se a luz está batendo com raios e está virando uma bagunça, que é o que está virando aqui, a gente não vai conseguir enxergar nosso reflexo direito se fosse um espelho, por exemplo. Então, aqui nesse caso, é a reflexão difusa. Então, aqui seria a letra B. A regular também pode ser chamada de especular. Eu acho que eu falo lá atrás nos slides também. Quiserem dar uma olhadinha lá só. Cadê? Aqui. Pode ser regular ou difusa. Eu não falei. Mas especular também pode ser chamada a reflexão regular. Eles chamam de especular também. Exercício 6 e o último. Não, penúltimo. Considere uma fibra ótica estendida ao longo de uma trajetória sinuosa, ou seja, com curvas. Uma das extremidades recebe luz, a outra sai a luz, tranquilo. Note que a fibra segue uma trajetória, ou não segue uma trajetória retilínea, que é aquela questão da sinuosa. É, Essa aparente violação dos conceitos da geometria ótica, da ótica geométrica, perdão, a respeito da propagação retilínea da luz, pode ser explicada da seguinte forma. Vamos lá. A luz percorre trajetórias retilíneas no interior da fibra ótica, sofrendo múltiplas reflexões na superfície, que é o que acontece. A fibra ótica ela é como se fosse um espelho, entre aspas, porque não é um espelho,
e a luz vai batendo e vai refletindo, batendo em cima e embaixo, e a luz se propaga por aí. Você consegue fazer curva e tudo mais. É como se fosse um fio de eletricidade. A gente consegue transportar informação com isso. Então, a letra A já parece ser a certa. Letra B. A luz no interior da fibra somente se propaga se a fibra estiver exposta em linha reta. Falso. A própria questão já fala isso. A luz sofre refrações múltiplas durante a propagação, havendo uma reflexão total na saída. Nada a ver também. Não é a refração que acontece, é a reflexão. A refração teria que absorver a luz no meio, mudança de meio, isso não acontece. E a luz no interior da fibra viola os princípios. Isso também nunca ia ser. Então, letra A, tranquilo. Exercício 7 e último. Aqui quase nem precisa ler, mas ele fala de um eclipse que aconteceu aqui no Brasil, um eclipse solar. Então, supondo a trajetória retilínea da luz e tudo mais, ele pede aqui quais são os três corpos do sistema solar que estão envolvidos. Como o eclipse solar é sempre, o eclipse solar e lunar é a mesma coisa, vai ser o Sol, a Lua e a Terra. E desses corpos, quais deles fazem o papel de anteparo, fonte e obstáculo? A fonte, obviamente, é o Sol, sempre é o Sol. E o obstáculo e o anteparo é o que troca quando a gente fala de eclipse solar e lunar. No caso do solar, quem que impede a luz para chegar na Terra? Quem impede a luz, quem é o obstáculo, é a Lua. E o anteparo, que quem recebe a luz, vai ser a Terra. Então é bem tranquila essa questão também. É só saber diferenciar obstáculo e anteparo, e fonte é o mais tranquilo de saber também. Aqui está o gabarito para vocês. Conforme eu fui passando, acho que tudo certo. Aí a 7 ali que eu falei, Sol, Lua, Terra. Terra é o anteparo, o Sol é a fonte e a Lua é o obstáculo. Bom, foi isso, gente. Aqui tem umas referências para vocês de caderninho de cursinho da Unesp. E é isso, muito obrigado. Vou deixar meu telefone aqui para vocês. Opa. E vou encerrar aqui a chamada. Muito obrigado. Qualquer dúvida pode mandar mensagem no WhatsApp. Tranquilo. É isso. Obrigado, gente. Muito obrigado.